Mano, tu lembra quando a gente descobria que existia um filme? O filme passava a existir pra gente. Quando a gente pegava e via uma propaganda de brinquedo, ou na capa da revista um personagem que a gente nunca tinha visto antes. Eu E a lembro. partir daquele momento, Ele- aquilo virava a nossa meta de vida. Preciso ver onde está filmado, onde passa, né? Porque a gente não tinha o conceito de cinema, de ir ao cinema. É, Então, aonde passa o desenho do Homem de Ferro? onde que vai passar o novo desenho do Homem-Aranha? Hoje a gente vai. E desenho, né? Porque você Desenho. nunca entendia que super-herói tinha filme. Até então, Desenho. o único filme que eu conhecia de super-herói era Quarteto Fantástico e olhe lá. Eu Mano, lembro muito bem de muitas vezes estar assistindo TV com a minha mãe, passava comercial de McLanche Feliz, de brinquedo da ReHap, e aí você via lá o Homem de Ferro, e aí tinha um trailer do filme embutido, e você falava, ué, que é isso que eu nunca vi? exato, exato. Eu lembro que a primeira vez que eu descobri o filme do Homem-Aranha foi quando passou um comercial da Tela Quente na Globo. E aí tava lá o Homem-Aranha 2. Já tinha o 2. Já tinha dois. Já tinha o segundo filme e eu fui É, saber que existia um filme do Homem-Aranha quando eu vi o trailer do segundo filme que estava passando na Globo. Ou seja, deu tempo de sair e ir pro cinema, todo mundo ver, sair do cinema, chegar na TV aberta pra você poder assistir. o 2. O 2, Que o um já foi tem Não, tempo. o 2, o 1 nem seria. O um Pum. já era, já acabou. Eu lembrei disso, de verdade, outro dia, justamente porque eu tava mexendo no celular. E aí eu tava vendo pelo Instagram fotos vazadas do novo filme do Homem-Aranha. E aí eu fiquei olhando para aquele título e eu fiquei tipo assim, foto vazada? Como que isso é, tipo, virou uma parada hoje em dia, tá ligado? Que hoje qualquer filme que sai, você tem foto vazada de não sei o que, foto vazada de não sei o que lá, e roupa nova do personagem vaza pelo brinquedo, e não sei que outro personagem aparece numa caixa atrás do brinquedo, do outro brinquedo. E aí eu fiquei pensando, olhando aquilo, fui pensando, caramba, quando eu era criança era muito mais difícil de saber das coisas, né? E aí eu lembrei de brinquedo, tinha um brinquedo que vinha junto com. Um brinquedo não, né? Tinha a papete do Homem-Aranha 3 que vinha junto com a máscara. E aí foi Lembro. ali que eu fiquei sabendo que ia ter o terceiro filme do Lembro, Homem-Aranha. lembro, lembro, tive essa máscara. E cara, era muito interessante porque existia de certa forma um filtro que definia, tipo assim, a quantidade de informação que a gente vai receber e era totalmente baseado nos lugares que a gente frequentava, nas coisas que a gente via na TV e na rua, nas propagandas da rua e na conversa, tipo, falei com um amigo, falei com um colega, falei com um primo, com um tio. E Alguém que viu alguma coisa e te passou. exato, e isso criava pra gente um senso de você recebia a informação, você filtrava e falava, cara, eu gosto do Homem-Aranha. Eu, Né? eu gosto do Homem-Aranha, gostei do brinquedo do Homem-Aranha que tá aqui na minha frente. Vou Será ver o que eu filme. consigo ver o filme? Vou tentar ver esse filme aí pra ver se é legal, igual o brinquedo. E cara, isso era muito. Trazia pra gente uma sensação, e não só a sensação, acho que trazia de fato o conceito de que a gente controlava o que a gente queria consumir, a gente decidia. Mesmo criança, tá? Eu tô dizendo aqui, a gente tá lembrando de criança, mas acho que mesmo criança, a gente já exercia esse conceito, né? Essa ideia de filtrar a ideia que a gente quer receber e decidir se quer ou não. E É. eu digo isso, por exemplo, a gente falou do Homem-Aranha, falou dos brands, né? Que tinha, do brinquedo, da Papete. E tinham também brinquedos do Hulk, que na época tinha o filme do Hulk. Nessa Nossa, época aí e tinha os o filme do brinquedos do Hulk eram muito popular. Exato. Era sempre uma luva gigantesca, era sempre uma máscara do Hulk. Só que eu nunca fui interessado pelo Hulk. Mesmo vendo na mesmo lugar que você tinha o brinquedo do Homem-Aranha, você tinha o brinquedo do Hulk. Mas eu conseguia discernir que, cara, eu não gosto do Hulk. Eu prefiro o Eu Homem-Aranha. não gosto. Entre o Hulk e o Homem-Aranha, eu prefiro o Homem-Aranha. É. E eu decidia isso. Então, tipo, a informação chegava e ela te dava um tempo de você mastigar, processar e decidir o que você ia fazer. Ah, eu quero ver esse filme, eu quero fazer essa coisa. Ou eu quero fazer. Ou eu não quero fazer nada. Eu não quero ver, não consigo ver, não quero ir atrás disso, sabe? Não é do meu interesse. Que é uma parada que hoje em dia ficou mais difícil, até porque tem muita gente dando a opinião deles sobre assuntos que
influenciam a opinião dos outros. Não é só tipo, vi o filme e gostei. É tipo, o filme é bom por conta disso, disso e disso. E aí a pessoa que não viu o filme vê aquilo e fala, vou ver o filme, e acaba saindo com a ideia mais voltada pro que a outra pessoa já falou. Sim. E eu lembro, quando eu era criança, que eu assistia Ben 10, que ele tem 10 aliens, né? E os meus amigos, eu tinha, sei lá, uns 3, 4 amigos na escola, cada um tinha um alien favorito. Porque não existia, tipo, o alien favorito, não tinha o melhor alien. Então cada um tinha uma personalidade, cada um gostava de alguma coisa diferente. Mesma coisa com os heróis. Filme, eu lembro que eu falei que eu assisti o filme O Homem-Aranha 2 ou 3, eu não lembro qual foi, e o meu amigo falou assim, eu achei uma merda. E eu virei pra ele e falei assim, como assim você achou uma merda? É o melhor filme de todos os tempos. Ele falou, não, o do Hulk é mais legal. E pronto, ele gostava mais do Hulk, eu gostava mais do Homem-Aranha. E essa era a nossa visão, porque ele foi assistir o filme e eu assisti os dois, mas ao mesmo tempo E sem viés, os dois, a gente consumia as coisas sem ter um viés totalmente concentrado em opiniões de outras pessoas. não tinha opinião externa. Então, tipo, você não tinha que ver um vídeo de 100 mil teorias sobre o filme do Homem-Aranha pra você decidir, caramba, eu acho que eu quero ver o filme do Homem-Aranha, eu acho que agora eu tenho interesse, mas eu só vou ter interesse, eu só vou gostar de verdade se alguma dessas 1000 teorias que estão nesse vídeo se concretizarem. Porque senão, aí o filme vai ser muito ruim, entendeu? Porque eu quero ver esse filme com essas 1000 teorias. Isso faz muito sentido mesmo, eu lembro na época do Vingadores Ultimato. Porque o Guerra Infinita, ele foi tipo, um ápice do universo cinematográfico da Marvel. E aí quando anunciaram o Ultimato, tava todo mundo criando teoria e como que iam derrotar o Thanos e como ia fazer isso aqui. E eu vi que muita gente achou o filme ruim, porque tinha tanta teoria, tinha tanta coisa vazada do filme, que as pessoas esperavam uma coisa que nunca iria acontecer. Uhum. Porque, sei lá, vazou uma informação e os caras falaram, melhor não seguir com essa informação que vazou. E hoje em dia continua acontecendo isso. Eu acho que desde que o universo cinematográfico da Marvel se tornou uma parada gigante, a gente perdeu um pouco dessa vontade de só assistir o filme porque é um personagem legal, ou porque o trailer que você viu antes de um outro filme é legal, ou que você viu na TV o trailer. A gente perdeu um pouco dessa noção de que as coisas não são só o que tá na internet, não são só a opinião dos outros na internet, né? E eu gostei muito dessas coisas ultimamente, de parar de assistir. Parei de ver canal de opinião sobre filme, parei de procurar imagem vazada, parei de procurar teoria, parei de ver, tipo, bonequinho que saiu lá na China. E os filmes estão ficando mais interessantes, na verdade. Cara, eu sinto que de fato existiu uma quebra entre, principalmente se a gente considerar que antes do Vingadores Guerra Infinita a Marvel não era lá o blockbuster. Claro, ele era conhecido, tá? Já era ele era bastante popular, mas o Vingadores Guerra Infinita, eu me lembro de ir no cinema e ver pessoas falando que nunca nem viram nenhum filme da Marvel, estavam vendo Guerra Infinita e iam ver Ultimato. E tipo assim, a pessoa não tem a menor ideia de onde veio, quem são os personagens. Foi puramente o hype. E o hype desses dois filmes, mas principalmente do Ultimato, ele foi totalmente alimentado pelo algoritmo. Tipo assim, as pessoas começaram o boca a boca foi um nível de que moldou o algoritmo das redes sociais, onde qualquer pessoa na Terra recebia informação sobre esse filme. Nunca nem viu filme de herói, nunca nem se interessou e recebia informação sobre esse filme. E aí a pessoa falava, cara, tá todo mundo hypando aqui, eu vou ter que ver esse filme também, porque vou ter que ver, tá todo mundo falando sobre. E é justamente aqui que começa o problema que a gente vive atualmente. Quem que decide o que você vai gostar ou não de assistir? É você ou é o seu algoritmo? E por essa parte de decidir ou não o que assistir, ultimamente eu tô indo pro cinema. Eu vou pro cinema e eu assisto, eu vejo que tá em cartaz e assisto. Ou, sei lá, eu fui assistir um filme essa semana e passou um trailer sobre alguma outra coisa que eu me interessei. Aí eu vou lá e assisto aquilo com base no trailer que eu assisti, entendeu? Isso aconteceu com Devoradores de Estrela, mais ou menos. Que você foi assistir, chegou pra mim num dia e falou, mano, assiste que é legal. E eu fui. Eu não tinha visto um trailer, eu não sabia quem eram os atores, eu não sabia quem dirigiu, eu não sabia nada. E eu assisti o filme, e é um filme incrível, sabe? Eu não precisei ir atrás das informações pra saber o que é o filme e por que ele é bom. Você só falou pra mim, é bom. É um filme de espaço e é bom. Eu falei,
Tá bom, Fechou. vou lá ver. Vou dar uma olhada. Cara, o Devorador de Estrelas, pra mim, esse ano foi justamente um balde de água fresca no meio desse tanto de hype, aí filme que tá sendo falado há 10 anos, que o cara tá produzindo, Nolan tá fazendo um filme aí, já tem 1 milhão de anos já. Odisseia já tem É. 30 anos que tá querendo fazer essa Odisseia. E, tipo assim, veio, cara, eu tava de férias, eu fui no cinema, da mesma forma que eu te falei, eu fui no cinema, eu vi um pôster com a cara do Ryan Gosling gigantesco, falei, bom, Devoradores de Estrelas, falei, bom, eu vou ver esse filme. Ryan Gosling. Ryan Gosling, estrelas, eu gosto de espaço, eu gosto do Ryan Gosling, eu fui ver. E é justamente pelo fato de eu não saber sobre nada, esse filme, eu me conectei tanto com ele, porque eu senti a emoção genuína, tipo, eu não vi uma cena, agora vai ser aquela cena que eu tava vendo no trailer e tal, eu não vi tal coisa, tipo, eu vi tal coisa, agora vai começar, sabe? E querendo ou não, o marketing hoje em dia, ele faz muito isso, ele vai colocando pequenas cenas que são impactantes, mas, tipo, eles preferem gastar esse impacto te fisgando do que fazendo você sentir alguma coisa durante o filme que você está assistindo pela primeira vez. Então, muitas cenas você vai assistir no trailer e às vezes no filme ela tem um contexto super, né, grandioso, ou então um contexto super diferente mesmo, tipo, que é pra te causar aquele choque, né, aquele sentimento, seja lá qual for. Só que como você já viu ele no trailer, você meio que recebe essa informação um pouco diferente. Ela vem um pouco mais... Ela vem numa forma diferente. E sobre trailer mesmo, eu lembro do Suicide Squad, como é que é o nome em português? Esquadrão Suicida. Eu lembro do Esquadrão Suicida. O trailer do filme parecia que ia ser um filme de ação irado, ia ter porrada pra todo que é lado, que é mais ou menos o que é pra ser o Esquadrão Suicida. Não é um grupo conhecido por ser profundo, ter histórias maravilhosas. É um grupo que eles vão lá, fazem merda e muita gente morre. Essa é a ideia. E o trailer passou essa ideia. O trailer parecia que ia ser o melhor filme de ação de super-heróis. E aí o filme não. E eu Nesse caso foi o contrário, assim, sabe? Ele passou uma ideia muito boa, que aí você até pensou, caramba, esse filme vai ser muito bom. E aí você chega lá e não é tão bom quanto você achou que seria. Eu acho que um estudo de casos específico sobre essa ideia que a gente tá passando aqui, sobre essa brisa que a gente tá vendo, é justamente os filmes da DC, porque eles queriam muito embarcar no hype. A Marvel tava começando a escalar, tava começando a fazer muito sucesso. A DC falou, eu também quero esse hype, eu também tenho super-heróis. Como assim eu não consigo fazer bilhões com bilheteria de filmes? E eles vinham do sucesso extraordinário do Nolan com o Batman, né? Exato, eles falaram, cara, eu também consigo. Aí chamaram lá Zack Snyder, fizeram o Superman, o Homem de Aço, que não é um filme ruim, é um filme legal, é um filme de super-herói assim, é um É. filme legal, pô. Um filme legal. Eu particularmente, cada vez que eu assisto, eu me conecto menos com esse filme. Ele fica um pouquinho diferente Ele fica um toda pouquinho vez ruim, que eu vejo, mas ele ele é legal. é legal. Ele é um filme de super-homem. Ele é um bom divertimento. Ele é um filme pra assistir à tarde, assim, legal. Não vou tacar pedra no filme que eu assisti e eu gostei. Só que a partir dele, e a partir, né, de toda essa ideia do hype que estava sendo construído, então era boca a boca, era falar, era pensar no próximo filme, universo compartilhado. Cara, a Warner fez uma jogada que ela se arrepende até hoje, né? Eu acho que boa parte das consequências que a Warner sofreu de ser vendida, de ser fundida, de mudar toda a estratégia, veio a partir dessas decisões. Que era de criar filmes unicamente embasados no hype. Então eles investiam pesado em marketing, eles gastavam uma grana violenta. E o Esquadrão Suicida, como você mencionou, é o exemplo de, tipo assim, eles queriam tanto fazer pelo hype, que eles fizeram o trailer, publicaram na internet, o trailer simplesmente estourou todos os recordes da época. Todos os recordes de trailer, de YouTube. Esse trailer estourou. De verdade. E a galera pensou, cara, eu vou mandar esses caras dirigirem o filme. Tipo assim, qual que foi a ideia que você pega um estúdio que faz trailer e fala, cara, dirige aí meu filme, porque vocês manjam em fazer hype. Só que a galera esqueceu que o marketing e hype, e criar, né, fazer uma propaganda é totalmente diferente de fazer uma mídia, fazer uma arte, fazer um filme. Sim. Então, deu no que deu. Contar uma história diferente do que apresentar uma história. Cara, pegar recortes e fazer esses recortes ficarem interessantes é uma arte à parte, diferentemente de criar uma história concisa que também te entretenha do início ao fim, tá ligado? Então... Sim. Todo esse movimento que a indústria tá tendo e teve é puramente baseado em algoritmo e hype. E isso é muito triste. E tem decisões nos filmes que acabam sendo mal alinhadas, mal decididas de fato,
justamente pra trazer um hype, justamente porque se você fizer X coisa, esse filme vai dar certo. Se você colocar X coisa, as pessoas vão gostar. E aí tem, hoje em dia, a contraparte desse hype por trailer, por essas coisas, é vazar as coisas. Porque vazou fotos do Homem-Aranha, vazou fotos do Vingadores Doomsday. Tudo isso vazou entre aspas, porque As pessoas é ficaram um com ambiente sede. extremamente controlado. As pessoas sabem que é difícil vazar uma foto desses lugares. E aí, o que acontece? O próprio estúdio vaza essas informações, assim, suponhamos, Especulações, tá? especulações. Não quero nenhum processo na minha mesa. Estou pensando assim, no universo Exato, diferente, exato. os estúdios fazem a divulgação por meio de vazamento. Exato. Mas é Ó, outra coisa. suposições. Aqui, mundo das ideias. E o Homem-Aranha novo que vai sair, eu me recusei a ver qualquer coisa que não fosse material oficial. Eu não vi nenhum trailer que não fosse o original. Eu não vi nenhuma imagem que não fosse oficial. E eu não fiz. Eu simplesmente. O que saiu sobre o filme, que foi os 2 trailers e os posters, é o que eu sei do filme. Cara, e acho que a gente vê isso claramente. Eu acho que o filme do Homem-Aranha, assim como o case que a gente falou do Esquadrão Suicida, o filme do Homem-Aranha é justamente as consequências das decisões que começaram lá atrás, nessa época de hype de filme. Que, mano, o filme do Homem-Aranha, ele foi muito bem guardado, diga-se de passagem. A gente sabia que existia um filme, e ele passou uns 3 anos em produção. E a gente só sabia que ele ia sair. A gente literalmente foi saber. A primeira coisa que a gente viu sobre o filme era um bastidor do Tom Holland confirmando que ia ter o filme. Só isso. É. Não teve imagem, não teve trailer, não teve teaser, né? Que tem o teaser trailer do trailer que vai sair no outro dia. Não teve isso. Foi literalmente só ele falando, cara, vai ter o filme, esse é o traje que eu vou usar. E depois de acabou. um tempinho saiu as imagens que eles gravaram na rua. Na E rua. ali, justamente, ali não foi vazamento, não foi nada. Eles fizeram de propósito Exato. pra chamar atenção. Porque provavelmente o diretor já tinha gravado quase todo o filme. Ali era só pra ele terminar as cenas que ele queria que fosse na rua. Algumas cenas que eram pra ser na rua, eles foram e gravaram na rua. Pra além das pessoas que moram ali ao redor ver o negócio e fazer, tipo, Uhum. uma campanha meio que automática, né? Porque o cara fala, nossa, eu vi o Homem-Aranha gravando na rua de casa. Cara, não sei o quê. e o marketing nessa parte foi impecável, tá? Porque as fotos das pessoas parecem tão legais e é Parecem. só o making off do filme. E parece muito que é tipo, o Homem-Aranha O Homem-Aranha de existe. verdade, exato. Ele tá bizarro. ali É e bizarro ele de tá. bonito. Cara, foi uma ideia muito genial, mas é esse o ponto. A ideia do marketing sempre foi essa. Só que qual que é o problema? É a consequência do que a gente viu acontecendo lá atrás. As pessoas estão com sede de querer saber, de querer foto, vazamento. Eu As quero pessoas saber. já não querem ver o filme. As pessoas não. Exato, as pessoas Elas querem saber a história. elas querem falar sobre, É. mas não querem perder o seu tempo vendo o filme pra falar sobre. Elas só querem falar sobre. Porque é o hype, é o algoritmo. É Eu o tenho que hype. manter os números, eu tenho que manter os meus posts engajando. Então eu tenho que falar sobre coisas que mesmo que eu não tenha a menor ideia. Eu não sei Sim. nem qual é o filme. Talvez as pessoas nem vão ver. As pessoas que vazam fotos nem vão ver o filme. Mas elas estão vazando porque elas sabem que isso dá engajamento. É. Então... O que antes era paparazzi pra mostrar a vida pessoal das pessoas, hoje os caras estão indo atrás de local de gravação, onde que os caras tá indo, onde os caras vão almoçar. onde os caras editam, onde os caras trabalham. O próprio filme anterior do Homem-Aranha, o Sem Volta Pra Casa, a gente ficou sabendo dos 3 Homem-Aranha antes de qualquer coisa, porque não teve divulgação oficial dos 3 Homem-Aranha, Em nenhum só depois momento. do filme. Não, e só depois, 2 semanas depois É. do filme. Por quê? Porque o que a gente ficou sabendo? A gente ficou sabendo que o Andrew Garfield tava em Nova York, o Tobey Maguire tava lá por perto, e a gente ficou tipo, não sei o que, não sei o que lá. E eu lembro dessa época que eu tava, tipo, muito animado. Só que, Por outro lado- olhando hoje pra essa época, era melhor não ter sabido. É. Não ter sabido. Nossa. Era melhor que eu não soubesse. Obrigado. Era melhor que eu não soubesse sobre isso, porque, cara, Cara, a realmente. gente ficou. Eu fui pro cinema Esperando esperando o eles momento. aparecerem. Esperando o momento. E Não assim. é que foi ruim, mas eu já sabia. Exato. Quebrou um pouquinho da. Você quebra Da um magia. pouco da magia, exato. Você quebra um pouco, tipo, dessa conexão mesmo, assim. Cara, realmente, o filme do Homem-Aranha, o Sem Volta Pra Casa, foi muito da hora, foi muito legal. Só que por conta disso, por exemplo, a gente decidiu ignorar vários erros de roteiro que tiveram, Sim. várias coisinhas que não foram tão legais, que, né, a gente sabe hoje que a trilogia em si não é a melhor coisa do Homem-Aranha, mas ela é muito consistente, tá? Pelo que se propunha. Ela se, na época, ela se fecha certinho no que se fecha se que ela quis. Exatamente. Só que É bom.
Mais ou menos. Cara, eu acho que mas eu gosto, tá? Eu gosto. Mas no final do dia, eu sinto que o terceiro filme foi muito explosivo por conta dos vazamentos e as pessoas só foram ver porque elas sabiam que eu tenho os três Homem-Aranhas e não porque naquela época, eu não sei se todo mundo vai lembrar, mas ninguém gostava do Homem-Aranha do Tom Holland, nem gostava muito, principalmente porque o segundo filme tinha sido bem ruim, tinha sido filme, bem ele deu difícil, uma bem zoada. sofrível, então a galera já não tava mais no hype de ver o Tom Holland de novo como Homem-Aranha, sabe, vivendo de novo na sombra do Stark, não sei o que. E por mais que o filme não tivesse mais se propondo a ficar na sombra do Stark, ele ainda tava lá agindo da mesma forma. E a gente teve esses elementos ao longo do filme. Então a galera só foi ver porque antes mesmo de ter qualquer material sobre o filme, alguém vazou que iam ter os três Homem-Aranha. E Tinha aí, aquela cena vazada do Andrew Garfield. antes de qualquer material, a galera já sabia e a galera falou, beleza, agora eu vou ver o filme. Então você vê, o interesse veio baseado em, tipo assim, esse engajamento, esse hype e essa opinião que veio de outras pessoas, que agora o pessoal falava, nossa, o filme vai ser incrível, porque vai ter o Andrew Garfield, vai ter o Tobey Maguire, meu Deus, o Tobey Maguire vai voltar tantos anos sem fazer filme, vai fazer um filme do Homem-Aranha, sabe? Então a galera só tava indo pra manter alimentando o hype, tipo, pra se manter alimentando o hype. E isso entra um pouco aí já no marketing mesmo, porque você, que nem eu tinha falado um pouco antes dos vazamentos, supostos vazamentos, isso acaba afetando a forma como o público vai receber o negócio. Já teve filme que vazou o roteiro inteiro na internet. Aí eu acho que realmente não foi proposital mesmo não. Mas Alguém hackeou, tá bom. então, mas assim, qual que é o intuito de você vazar um roteiro inteiro na internet? Sabe? Aí vai vir alguém, vai ler aquilo e vai fazer 38 vídeos na semana falando o roteiro novo do fulano de tal saiu na internet e conta isso, e vai aparecer não sei quem, não sei o que lá. E eu fiquei meio pá com essas coisas, eu parei. Sim. E outra coisa também, hoje em dia o elenco é divulgado antes, muito antes. Não só o personagem principal. Porque o personagem principal você sabe que vai existir, então você tá tudo bem. Divulgar que o Tom Holland e a Zendaya vai estar no filme, ok. O Ned vai estar no filme, ok. Agora, você divulgar que a Sadie Sink tá no filme, quem que ela vai fazer? Eu não quero saber por que ela tá no filme, sabe? Eu quero chegar no filme Cara, e ela aparecer e eu falar, caramba, ela é esse personagem, sabe? Agora eu tô na minha cabeça pensando quem que ela é, sabe? o próximo Vingadores, a gente não tem a menor ideia de como vai ser, mas já Só tem que tem todo todo o elenco, a gente já mundo, sabe todo mundo que vai estar no filme. Ah, vai ter participação? Vai ter participação. A gente sabe quem é o Doutor Destino. Mas Pra quê? Pra quê? Exato. Por que revelaram que o Robert Downey Jr. ia ser o Doutor Destino? E acho que é um movimento atual da indústria baseado nessas coisas que acontecem. A indústria não é cega, ela vê como que funciona a internet, como funciona o hype, o algoritmo, então eles agora sabem que vender informações, entre aspas, dá dinheiro, dá mais dinheiro pro filme. Se as pessoas falarem sobre o filme antes do filme sair, cara, eu tô tendo um marketing de graça, não preciso nem gastar com marketing. Eu posso gastar só com trailer, só Você com... supostamente vaza umas informações, supostamente. Mas mesmo que nem seja em proposital mesmo que seja sem querer. Da indústria, mesmo que seja sem querer, já é benéfico, eles sabem que é benéfico, as pessoas vão falar sobre isso pro bem, pro mal, cara, vão falar e a gente vai saber do filme, as pessoas vão saber do filme, de alguma forma, sabe? Então isso é o movimento atual e agora, tipo, a indústria sabe que isso também dá dinheiro, então eles não... Você não vai ver a indústria lutando contra, não podemos vazar mais informações, temos que fazer... Cara, eles vão escolher, hoje em dia eles só escolhem o que vai ser, o que não tem problema ser vazado, tá? Essa informação aqui não precisa ter tanta segurança. Se essa informação vazar, vai até gerar um hype. Se vazar que tem fulano no filme, até vai ser legal. Então, vai até ser melhor. Deixa aí. Aí guarda deixa um papelzinho em cima da mesa ali que qualquer um pode ver e tá tudo bem. Cara, a gente vê isso em indústria de filme, indústria de jogo. Cara, a indústria de jogo é um cenário completamente... pior ainda. É um cenário completamente fora. Acho que a gente pode fazer isso em outro vídeo, falar só sobre videogame. O jogo é pior. A gente tem uma indústria completamente voltada a lançar o trailer sem nem ter desenvolvido nada do jogo. Assim. E sai build de jogo que não tá funcionando nada, e aí então, vaza, exploita dados. Cara, assim, isso aí é outra conversa, mas é isso. Então, assim. Mas funciona parecido também. Então a ideia que a gente vê, que a gente pensa hoje, é muito de fugir disso, cara. Parece que a gente vive numa prisão onde a gente não escolhe o que vai receber de informação. Não escolhe o que vai escolher, o que vai decidir fazer, ver, gostar, sabe? É muito triste, cara.
E além de, tipo, vazamento e coisas que usam para o marketing, hoje uma estratégia de marketing também para gerar dinheiro é fazer remake, é fazer sequência de filme da década de 80, é fazer algo que as pessoas já conhecem, com um elenco que elas já conhecem, com pessoas que, atores, cantores, qualquer coisa que eles já conhecem. E aí tem muitos filmes que são releituras, tem muitos filmes que são continuações mesmo, tem outros que são pegaram um filme que já existia e fizeram outra versão com outros atores. Por exemplo, tem filme do Mágico de Oz que fizeram lá, The Wicked. É uma releitura do negócio da Broadway. Sim. Aí tem o filme do Cats, que é uma merda, mas enfim, ele Também existe. é uma releitura da É uma Broadway. releitura da Broadway. Então Sim. também tem essas coisas que vêm de outra fonte de mídia também. Só né? que você já tem uma base de pessoas que você sabem já tem sobre uma o que é. noção sobre o que vai acontecer. Cara, porque é já hoje- existiu uma base. E hoje em dia, sei lá, dos últimos anos eu assisti uns 3 filmes que era original e eu gostei. PK2, que era legal pra caramba. Devoradores de Estrelas, que saiu esse ano. E mais um, que eu não lembro agora, que Uma nem sei se é batalha- original. uma batalha após a outra. Sim, esse, Que é esse- legal, original também, mas, sabe, são filmes que eu particularmente não tive nem contato com eles antes de assistir o filme. E é uma das melhores experiências de filmes pra mim, né, nos últimos 3 anos, tem sido esses filmes que eu não tenho embasamento, eu não tenho, né, e no meio de tanto filme que, cara, eu vou reviver uma franquia antiga, vou reviver o personagem que as pessoas gostavam, vou fazer um remake, nossa, vai além, assim, toda hora tem um filme de alguma coisa que já foi feita lá atrás. Então, quando sai algo original, esses dias eu vi Obsessão, que é de um diretor que tem 20 anos, que tá fazendo filme pela primeira vez pra cinema. Cara, sensacional, o filme é sensacional. E Com dinheiro de duas dinheiro de duas e coxinhas. um Guaraná. o Backrooms, que tipo, o diretor também tem 22 anos. fez 3 curtas no YouTube e agora dirige um filme. Cara, você vê que agora a gente tá tendo que fazer uma contra-indústria, entre aspas, que é das pessoas que querem fazer arte pra fazer arte, sabe? Quase que o cinema indie tá voltando O cinema a indie ser popular. é que sempre tem, né? Quando a gente tem um pico de algo, então a gente tá meio que nesse auge satura um pouco algumas de coisas. saturação das coisas, começa a ressurgir o contra-argumento, né, dessa parte, que é justamente a contraparte disso, né, que é os filmes mais independentes, que a galera Filmes faz só a história de ali, história base. e decide na hora e tal. Então, é muito melhor, é muito mais gostoso ver o filme quando você não recebe esse monte de informação que você não procurou, sabe? Que você não foi atrás, que você não quis receber e que foi, né, o algoritmo, né, a telinha do celular aí que te mostrou e que agora você é obrigado a ter esse hype também, né? Porque você acaba até ficando de fora se você não assistiu. E você perde. E a gente falou lá no começo do vídeo que não, a gente gostava do passado e antes por conta de poder escolher a informação. Eu acho que a gente perde hoje em dia o filtro de decidir o que a gente gosta e o que a gente não gosta. A gente só fica recebendo um monte de informação 24/7 e a gente não consegue mais decidir o que a gente gosta ou não. Porque agora a gente tem que gostar do que as pessoas gostam. Senão a gente vai falar com quem? Nossa, mas como eu vou conversar com o meu algoritmo se eu não gostar dessa coisa? Sabe? Porque a ideia hoje em dia a gente conversa com o algoritmo, a gente só fica baseando nossos gostos no que vem vindo na timeline e a gente só quer controlar minimamente pra timeline vir só o que a gente gosta. Só que a gente entra num ciclo vicioso que a gente só gosta do que a timeline mostra e a timeline continua mostrando só o que a gente gosta, tá ligado? Então, isso entra num limbo esquisito de que você assiste um filme, você acaba não gostando muito dele, mas tá todo mundo falando tão bem que você fica, tipo, meio com receio de falar que você não gostou. Eu me senti um pouco assim com Marty Supreme. Eu fui assistir Marty Supreme, é um filme legal, assim, o ator, como é que chama ele? O Timothy. Ele entregou tudo que ele tinha naquele personagem, a atuação tá incrível, tudo tá incrível, mas o roteiro eu achei ok, é um roteiro ok. sim. E tava tantas pessoas falando que era um filme do ano e que ia ganhar um monte de Oscar e não sei o que. Eu fiquei tipo. Cara, Sabe, eu fiquei meio assim. É engraçado quando a gente tem esses cenários, né? Porque aí o hype não foi suficiente, né? E aí eu acho que é esse o ponto, né, dessa discussão que a gente tem. Cara, até onde vale a pena você ficar hypando as coisas, esperando que as pessoas tenham gostos específicos sobre elas. Sabe? É algo que não faz mais sentido hoje em dia. Eu sinto que hoje em dia
Eu sinto saudade, na verdade, de poder escolher o que eu vou assistir, de poder decidir o que eu vou gostar e de poder falar abertamente, cara, eu não gosto desse filme, sem sofrer uma enxurrada de Sem gente xingando xingamento você. de pessoas, não, você não entendeu o filme, você não sei o que, você tinha que ver melhor. Assiste de novo. Não, Não, eu já não gostei, eu não quero ver de novo. eu tenho boa memória, eu lembro do que eu vi, sabe? Sim, uma coisa é você reassistir um filme que você assistiu quando era criança e você realmente pode não ter entendido, outra coisa é ver adulto. Eu vejo os filmes hoje em dia e eu posso não entender, óbvio. Não tô falando que eu sou a pessoa mais inteligente do mundo e vou entender todos os filmes de primeira. Mas tem filme que você assiste e você também não quer nem entender, você não gostou a ponto de não querer entender. E tá tudo bem, tá ligado? Só que tem todo mundo falando, o filme é muito bom, o filme é isso, o filme é aquilo, o filme, ele tá nas entrelinhas. E aí a gente, tipo, tem um livro que se chama Infocracia, do Byung-Chul Han, que ele menciona essa parte de que a mídia social hoje, ela é um círculo que todo mundo quer participar. Então quando você se sente excluído dela, você faz de tudo pra querer caber. Então você vai começar a gostar de coisas que você talvez não goste, porque você quer participar daquilo. É o senso de comunidade, que a gente tem como base de sobrevivência, só que hoje em dia a mídia usa isso como um círculo invisível. Que se você não fizer parte... Eles fazem a rodinha, um clubinho mascarado. Tem um clubinho, tem uma rodinha, mas você acaba não percebendo. E assim, mesmo que a gente goste de muitas coisas, tem coisas que você assistiu e eu não assisti, tem coisas que eu assisti e você não assistiu, porque você gostou e eu não. Exato. Por exemplo, você falou pra mim, assiste Sakamoto Days. Eu assisti 2 episódios e falei, Sim, e pra mim é um anime super legal, eu amo esse anime. E tá tudo bem. Só que ele não gostou, e é isso, exato. Então... Mas aí também tem horas que é bom insistir um pouquinho. Você insistiu um tempo bom pra assistir Jujutsu. Eu demorei pra ver, mas eu gostei. Sim. Mas é que eu demorei pra ver. Sim, não é que eu assisti e não tinha gostado. Sim. Assim que eu assisti, eu gostei. Mas olha que eu acho que é isso que a gente sente falta. A gente poder decidir, cara, Sakamoto Days, você viu, você falou, cara, eu até entendi o conceito aqui, mas realmente não me pegou. E Jujutsu você também entendeu, só que você falou, cara, não sei, ainda falta alguma coisa. E faltava essa paciência que a gente tem que se dar. Sim. Tipo assim... E por que eu tô falando isso? Porque parte também dessa ideia de algoritmo hype é de ficar te impulsionando a assistir o negócio. Pra você não ter tempo de pensar assim, cara, eu quero processar isso aqui, eu quero ver de verdade isso. E aí você vai lá ver os 20 minutos de filme e fala, cara, não tá legal, mas todo mundo falou que tá legal, então em algum momento vai ficar legal. Sabe, você acaba se forçando um pouco a gostar da coisa. Uhum. Então, é muito mais legal você decidir por conta própria. Então... fugir das redes sociais, ir pra ideia mais analógica que a gente fala, né? Agora a gente tem hoje em dia o conceito de ser mais analógico, né? Buscar mais a informação como era antigamente. E cara, é legal. Isso é bom. Isso é bom, sabe? Ninguém tá falando pra você negar a evolução. Ah, meu Deus, eu não quero mais saber de inteligência artificial. Não precisa desligar o seu Instagram. Cara, não quero mais saber de bater no seu roteador. Não é assim cara, também, não é assim. calma. É só pra você exercitar. Tipo, exercite a ideia de buscar informação por si, por conta própria. Tenta assistir o filme por que você achou legal o trailer ou porque algum amigo seu falou que é legal. E só. Não fica procurando teoria, não fica procurando sinopse super detalhada, tá? Não tô falando pra você não ler sinopse de filme, mas eu digo... Às vezes é bom ler pra você saber se você quer ir ou não. Mas cara, forme sua própria opinião baseada nos seus conceitos, e não nos conceitos das outras pessoas, sabe? Isso tá matando um pouco as mídias, né? Porque, que nem os remakes, eles... Por que fazem os remakes? Porque é mais seguro você apostar num conteúdo que já existe, num conteúdo que já foi feito e que já é um sucesso, hoje até é um clássico, por exemplo, Diabo Veste Prada, que saiu 2 agora. Eu não assisti, porque eu assisti o primeiro filme esse ano mesmo, mas eu não fui assistir o 2 porque eu olhei pro final do primeiro filme e falei, como que vão fazer uma sequência disso? Por que fariam uma sequência disso? Na verdade, foi o meu questionamento. Redondinho, e cara, depois de 20 anos você consegue ver, você consegue olhar e falar, cara, é pelo dinheiro. Ah, mas voltou os atores originais, tudo bem, mas pelo dinheiro. Os atores originais voltaram pelo dinheiro mesmo. Cara, é simples assim. Beetlejuice, que fizeram uma continuação com todos os originais. Chamaram todo mundo, colocaram alguns personagens novos, mas pelo hype, pra fazer com que pessoas que assistiram o primeiro Beetlejuice, assistiram o primeiro Diabo Veste Prada, fossem ao cinema, porque, sei lá, é um público garantido. É um público mais antigo, vamos dizer assim, quem tinha 20 anos em 2006, hoje tá com 40. Então, tipo, são pessoas que talvez não tenham tanto contato com a internet, com as mídias sociais, e quando você anuncia que vai ser um filme que essa pessoa já conhece, facilita muito mais pra essa pessoa ir lá ver o filme. Exato. Só que o filme é ruim.
Sabe? Porque é uma continuação de algo que não precisava ter uma continuação. É um remake de alguma coisa que já era boa. Os remakes em live action da Disney não são porque eles querem trazer o filme pra uma qualidade melhor. Eles querem apelar puramente pra nostalgia. Puramente pro que a gente lembra dos filmes. E eu assisti, eu juro por Deus, 2 live actions na minha vida de filmes que já existiam. Sim, Eu assisti Como Treinar o Seu Dragão e eu assisti Rei Leão. sim. Rei Leão é uma merda e Como Treinar o Seu Dragão é quase igual à animação original, que não faz diferença. Você assistir ou live action ou animação. Exato. Você assiste qualquer um dos dois, você vai ter a mesma experiência. Então assim, no final do dia, nenhum dos dois vale a pena. Porque um é uma bosta, porque mudaram coisas que não precisavam mudar. E os leões são tão realistas que eles perderam expressão. Era um desenho animado que os bichinhos falavam e tinham expressões, sobrancelha. E depois eles viraram leões realistas. E foi uma decisão, porque ou ia ficar muito estranho se fosse muito cartunesco, ou ia ficar assim como tá, real demais que não ia ter emoção. Sim. E o outro é tão próximo, é tão um pra um, que você fala, cara, mas aí eu tô vendo a mesma história de novo. Eu tipo, repetia as frases do filme enquanto eu tava assistindo o filme. Ah, é legal. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de expectativa baseada na nostalgia, porque o que a gente lembra é muito diferente do que é a realidade, tá? Sim. Então a sua memória, ela vai realmente lembrar de coisas que são muito boas, baseado na sua emoção. E não no que realmente é o filme, ou era o filme na época. E Então, não que algo que é antigo, que você assistiu quando era criança, é ruim. é. Tem coisas que são boas também. Mas tem muita coisa que era horrível e você era uma gostava, criança. você gostava, você tá alimenta. tudo bem. Então Não até... precisa reassistir as coisas que você assistia quando era criança. Só E se você justamente por isso, não precisa de um remake. Não precisa de uma continuação. Até porque se sai uma continuação de um filme muito antigo, tem gente que não lembra. E aí vai reassistir o filme antigo e fala, pô, vamos continuar isso aqui? E aí deixam pra lá, sabe? Então, eu particularmente, eu tô me afastando de tudo isso. Eu só vejo o trailer quando eu já tô vendo um filme no próprio cinema. Eu só vou por indicação de amigos e colegas, família, coisa do tipo. De pessoas que eu sei que gostam de coisas parecidas com o que eu gosto. Ou pessoas que também gostam de qualquer outra coisa, mas que chegou pra mim e falou genuinamente. É legal, assiste. E aí eu falo, beleza, eu posso não gostar também. Mas eu tô tentando, hoje em dia, colocar as minhas expectativas no chão e olhar pro que os diretores, os produtores queriam que eu visse antes do filme, né? Se eles quisessem só um pôster, eu aceito só o pôster. Se eles quiserem só um videozinho do cara chamando pra ver o filme, aceito também. Não quero informação vazada, não quero ninguém dando opinião no filme. Assisti mais cedo e olha o que eu achei. Não quero saber o que você achou. Que legal que você assistiu primeiro, mas eu não ligo. E se quer ter uma experiência de verdade legal, de descobrir sobre o filme, vai no cinema e depois na saída, sabe quando você sai do cinema e vai pelo aquele corredor que dá na saída direto? Fica vendo os posters que tem ali. Tem muito filme que tá ali que não tem trailer tão divulgado, que não tem São marketing filmes muito menores. forte. E às vezes é um filme super legal. Sim. Cara, então fica. Você quer saber o que vai sair no. Não precisa abrir o seu algoritmo e ficar olhando lá a recomendação do vídeo falando 10 filmes que vão sair em 2025. Cara, procura, vê por conta própria. Vai no cinema. Passa no shopping, assim, entra no cinema e vê o que tá em Cara, cartaz. sai um pouco desse sisteminha de receber a informação mastigada e busca. É legal, é muito mais legal. Eu me senti muito mais feliz indo no cinema. Eu fui assistir Pecadores depois do trabalho. Eu acabei o meu expediente, eu abri o aplicativo do Cinemark, comprei um ingresso, fui no cinema mais perto, assisti e vim pra casa. E o filme foi da hora pra caramba. Eu não tinha visto o trailer. Não, eu tinha visto um trailer num outro filme que eu tinha assistido. Isso. E aí eu falei, vou assistir depois. E foi isso. E o filme, pô, ganhou o Oscar dos cacete. O filme é muito bom. Exercitem o cérebro. É bom. Exercitem o cérebro. Mas não se esqueçam. A opinião dos outros só vale se você se importa com aquela pessoa. Se aquela pessoa, você não conhece ela, a opinião dela não vai valer muita coisa pra você. É isso, exercite. Não se esqueçam. Pensem.